Oi, meu nome é Paulo Mainardi, sou um dos técnicos aqui do FabLab Livre SP e esse é mais um vídeo do Como Funciona. E hoje eu vou falar da fresadora CNC. A fresadora em si ela é um tipo de CNC que já foi abordado em outros vídeos, que basicamente é comando numérico computadorizado. O que isso significa? Basicamente o que está lá no computador, o projeto que você fez, a máquina vai reproduzir. Então a máquina em si, o tipo de arquivo que ela trabalha é com desenho vetorial, né? Então ela trabalha com alguns softwares que fazem vetor, onde possui uma linha, a máquina ela consegue cortar dentro da linha, em cima ou fora. Então ela é uma máquina muito maleável, diferente de outras máquinas que você acaba tendo um desperdício de material. Então essa é a máquina mais parruda que a gente tem aqui no FabLab, e eu diria que ela é uma das mais precisas, porque você consegue ter uma flexibilidade ali na hora do corte em si. Então ela gasta um pouquinho mais de material do que outras máquinas, mas em compensação o resultado final você tem um projeto um pouco mais preciso em números. A máquina ela funciona com um processo chamado fresagem, que basicamente é a usinagem do material através de uma ferramenta que chama fresa. A fresa muitas vezes ela é confundida com uma broca. Basicamente a broca ela serve para furar materiais ou superfícies. Então existem diversos tipos de broca e ela só consegue furar na ponta da ferramenta em si. Ou seja, por exemplo, quando a gente quer furar uma parede e a gente tenta fazer aquele jogo para você alargar o furo em si, a gente não consegue porque ela não corta na lateral e sim só na ponta. Já a fresa, ela corta pela lateral da ferramenta. Isso ajuda muito a você ter precisão no corte, né? E a gente consegue saber a diferenciação de uma ferramenta para outra e a sua devida utilidade. A fresadora em si, ela surgiu em 1818 e só na década de 70 que ela foi, de fato, exercer uma função muito próxima à do que ela é hoje. E a CNC em si, ela foi implantada nessa tecnologia também, e hoje a gente conhece a fresadora CNC, que funciona por comando numérico, que faz a integração entre computador e máquina. Ela teve uma forte ascensão na Segunda Guerra Mundial, onde precisava de produtos que fossem feitos em série, em escala, né? E de forma muito precisa, ou seja, a gente não tinha mão de obra para isso porque estava todo mundo lutando lá na guerra. Então a gente precisava de máquinas que pudessem produzir aviões, armas, carros e dentre outros produtos que serviriam para a Segunda Guerra Mundial em si. O processo passa pela criação de um desenho vetorial que depois ele vai ser convertido, onde a máquina ela vai conseguir ler e realizar o corte seguindo o desenho. A fresadora ela corta diversos materiais. O material que a gente mais utiliza aqui seria madeiras e madeiras compósitas. Então MDF, compensado, aglomerado e outros materiais também, como alguns plásticos, PVC, acrílico e até a gente pode partir para alguns metais também, ela é capaz de cortar. Lembrando que sempre o que comanda a usinagem de um material específico vai ser o uso de uma ferramenta também muito específica. Então eu vou usar uma fresa para madeira e uma fresa para outros tipos de materiais. A fresadora ela faz diversos tipos de projetos e diversas escalas também. Então eu consigo fazer nela desde uma placa de circuito impresso, que é numa máquina um pouco menor que essa, e até mesmo projetos em escala um pouco maior, desde mobiliários até casas onde eu consigo fazer peças e montar para elaborar o meu projeto final em si, que é basicamente uma espécie de quebra-cabeça. Então eu consigo fazer desde peças já prontas, que caibam no seu material, até peças separadas que eu vou precisar de uma escala um pouco maior, no caso uma casa, por exemplo. Nessa edição falamos um pouco sobre fresadora CNC, da série Como Funciona. Espero que você tenha gostado. Eu fico por aqui, mas não esquece de seguir a gente nas redes sociais. Fiquem ligados nos nossos canais para conferir os dias das nossas oficinas, lives, tutoriais e ficar sabendo quando serão os próximos vídeos da série Como Funciona. A gente se vê por aí.